Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Gente, eu pensei, repensei, tripensei muito antes de gravar esse vídeo, porque eu sei que todas as vezes que a gente aborda um tema relacionado com política, você sabe, as pessoas são muito passionais, né? Então um é a favor, outro é contra e tudo mais. Porém, em se tratando desse tema, eu percebo que está existindo muita ignorância dos fatos. E a minha proposta aqui nesse vídeo é esclarecer algumas coisas para você, até mesmo para que as pessoas não fiquem emitindo opiniões sem conhecimento de causa, tá bom? Então está aí essa discussão. Donald Trump vai assumir o cargo de presidente agora no próximo dia 20, e toda essa discussão é legítimo, é ilegítimo, afinal tem mais gente que votou na Hillary, e isso não é justo, isso não é certo, tem que dar o impeachment no Trump, e o cargo dele não é legítimo, etc. Como é que fica toda essa discussão? Então, antes de começar a te explicar algumas coisas, eu não vou nem defender Donald Trump, nem defender a Hillary, eu quero apenas que você compreenda os fatos. Porque a partir do momento que você compreende os fatos, pronto, aí você pode formar a sua própria opinião, favorável ou contra, tanto faz, aqui é liberdade de expressão, não tem problema. Mas o problema é quando você emite uma opinião e não tem conhecimento dos fatos. Então deixa eu dar um seguinte exemplo. Vamos imaginar que nós criássemos aqui um jogo de tabuleiro, sabe aqueles jogos de criança que tem o peãozinho, que a gente joga o dado e cada vez que o dadinho cai você avança aquelas casinhas? Muito bem, nós vamos desenvolver então um jogo de tabuleiro. Eu e você estamos nesse tabuleiro e a gente combina o seguinte: cada vez que a gente joga o dado, a gente avança uma casinha no peão pela quantidade de pontos do dado. Então, se o dado deu 3, a gente avança 3 casinhas. Se deu 5, a gente avança 5 casinhas. E vamos colocar uma regra no nosso jogo de tabuleiro. Se cair o número 6, aí quem está jogando volta para o início. Combinado? Combinado. Então a gente começa a jogar, eu tiro o número 3, avanço 3 casinhas, você joga o número 4, você avança 4 casinhas, assim, etc. Você está quase ganhando o jogo. É a sua hora de jogar e você jogou 6. Pela nossa regra, por aquilo que combinamos, você tem que voltar ao início. Mas você estava quase ganhando. E aí você tem um surto, né, de explosão de raiva. Ah, isso não é justo, tal, porque olha só, eu estava quase ganhando e eu tirei 6 agora. Pois é, meu amigo, mas nós tínhamos regras. Antes de começar o jogo de tabuleiro, nós especificamos, olha, se acontecer isso a gente vai fazer assim, e se tirar 6, volta para o início. Estas são as regras. Então, meu amigo, veja só, a Constituição americana, ela possui determinadas regras para que haja a eleição. E as regras das eleições americanas, que essa é a minha opinião, meu ponto de vista, eu acho muito interessante. Essas regras de eleição, elas priorizam os estados. Então funciona mais ou menos assim, nessas regras. Aliás, uma nota de rodapé aqui. Muita gente diz assim, as eleições americanas são muito complicadas, é um sistema muito complicado, tal. Bobagem, é um sistema bem simples. Funciona assim, cada estado tem uma pontuação. Então, por exemplo, estado A, 10 pontos. Estado B, 15 pontos. Estado C, 11 pontos e etc. Cada estado tem uma pontuação. O candidato ele tem que ganhar nos determinados estados. Cada estado que ele ganha, ele leva toda a pontuação e depois faz a soma total dos pontos nos estados e pronto. Quem teve a maior pontuação com os estados ganhou a eleição. Essa é a regra, é uma regra simples. Por que a regra funciona assim? Você já se perguntou? É uma coisa que seria muito bacana para o Brasil e acredito eu que isso talvez nunca vai acontecer. Porque são os Estados Unidos da América, por isso esse nome. Cada estado conta, cada estado tem um peso. Aqui no Brasil é diferente, então os políticos, por exemplo, concentram o seu discurso, né, o seu populismo, as suas obras naquelas regiões onde tem uma população maior, que eles sabem que vão ganhar mais votos, e aqueles estados que têm uma população menor acabam sendo esquecidos. Você que é brasileiro sabe disso. Tem muitos estados no Brasil que estão completamente abandonados. A gente fala, fica lá nos cafundó do Judas, você nem sabe que esse estado existe. Você até esquece que esses estados existem. Por quê? Porque os políticos eles se concentram
a atuação deles, o discurso, o palanque, onde tem mais número de eleitores. Nos Estados Unidos, não. Por isso que os Estados Unidos crescem como um todo, como um país muito bem solidificado, onde cada estado é importante. Por isso, na votação das eleições americanas, existem regras muito bem definidas, em que não adianta você ter um número muito expressivo de votos em um único estado, como aconteceu com a Hillary. A Hillary ganhou lá no estado da Califórnia, bombando, lá Califórnia, né, Hollywood, artistas, muita festa, muita badalação. Não estou falando mal, tá, gente? Mas é aquele espírito, né, mais assim liberal da Califórnia e tudo mais. Já em estados conservadores, não. Como são os Estados Unidos da América, não basta a Hillary ter aquele número muito grande de votos na Califórnia. Ela tem que ter expressividade de votos em todos os estados. Então entenda o seguinte, essas são as regras, é assim que funciona o jogo. Tanto é verdade que assim que as eleições terminou a apuração, o que aconteceu? O Trump apareceu para fazer o primeiro discurso, depois de eleito, e a primeira frase que ele disse foi o seguinte: olha, já recebi a ligação da secretaria da Hillary. Eles já me deram os parabéns porque eu ganhei as eleições. Simples assim. Então, se a própria secretaria da Hillary Clinton reconhece a vitória do Donald Trump, não adianta aqui você ficar nesse debate, aí será que é justo, será que é injusto, isso não é certo, não devia ser assim, não devia ser assado. Meu amigo, você entrou num jogo, você sabia as regras do jogo, ou melhor, não você, mas o Trump e a Hillary sabiam as regras do jogo. O jogo foi correndo, as regras foram aplicadas e pronto, ponto final, não tem muito o que discutir, tá? Então esses são os fatos, é assim que as coisas funcionam. Então antes de você ficar emitindo opiniões, né, isso é justo, não é justo, porque a Hillary teve muitos votos assim, e no total dos votos o Trump não ganhou. Pois é, no total dos votos o Trump não ganhou, mas essas não são as regras do jogo. As regras do jogo lá das eleições americanas dizem que o candidato tem que vencer no maior número de pontuações dentro de todos os estados, e não apenas no estado da Califórnia, por exemplo, tá? Então, esses são os fatos. Eu não vou me pronunciar aqui se eu sou a favor, se eu for contra. Isso fica ao seu encargo, da sua consciência. Eu estava até esperando que surgisse algum vídeo na internet para explicar isso, né? Eu ia apenas compartilhar o vídeo, mas eu não vi que ninguém está falando sobre isso, então eu decidi trazer esta explicação para você, para que na hora que você for dar a sua opinião, você não fale bobagem, não fale sem conhecimento de causa, tá? Aliás, eu recomendo que você pesquise sobre esse assunto, tá bom? Quem sabe terminando esse vídeo, você possa fazer uma busca aí no Google, como funcionam as eleições americanas, sistema de votação nas eleições americanas. E aí então, meu amigo, minha amiga, a hora que você for abrir a boca para dar uma opinião, você tem uma noção mínima do que é que você está falando. Eu sou o Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.